Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cursinho básico de teologia. Teologia, a doutrina de Deus. A doutrina que estuda sobre Deus chama-se teologia. O termo teologia, segundo seus aspectos etimológicos, é composto de duas palavras gregas, a saber, theos, que significa Deus, e logos, que significa ciência ou tratado ou ensino. A teologia estuda o seguinte sobre Deus: sua personalidade, seus atributos naturais e morais, sua existência, sua eternidade, sua santidade, sua misericórdia, sua graça, seu amor, sua espiritualidade, sua imutabilidade, seus nomes, sua retidão, sua providência, sua paternidade, a Trindade e tudo mais que a teologia pode nos revelar acerca de Deus. Embora não encontremos nas Escrituras Sagradas a palavra teologia, no entanto, ela é bíblica em seu caráter. Por exemplo, poderemos classificar a teologia em pelo menos teologia exegética, teologia histórica, teologia dogmática, teologia bíblica, teologia sistemática, que é fundamental para o conhecimento sobre a teologia. Na verdade, essa classificação da teologia, ela é envolvida com Deus, o homem e a realidade, e por isso tem várias divisões. E essas são as divisões. A teologia está classificada em 5 principais ramos que nós mencionamos e vamos explicar. A teologia exegética. Essa parte da teologia, ela ensina, ela é o ramo da teologia que procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras, mostrando a arte de interpretar as Escrituras originais em que foi escrita a Bíblia Sagrada, decifrando as dificuldades de interpretação, como no caso a hermenêutica sagrada. A teologia histórica, essa parte da teologia, ela trabalha, ela traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária, envolvendo o estudo da história da igreja, como, por exemplo, a história do cristianismo em geral. A teologia dogmática, esta parte da teologia estuda as verdades fundamentais da fé, como se nos apresenta nos credos da igreja, como, por exemplo, a teologia calvinista, luterana e outras mais que poderemos compreender mais tarde. A teologia bíblica, este ramo da teologia, traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia Sagrada e descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas importantes para, por exemplo, a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento, a teologia do Pentateuco e assim por diante. A teologia sistemática
Essa teologia estuda os ensinos bíblicos concernente a Deus e aos homens. São agrupados em tópicos de acordo com um sistema definido por matérias e distribuído em disciplinas autônomas, como, por exemplo, teologia, a doutrina de Deus, cristologia, a doutrina de Cristo, paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, bibliologia, a doutrina da Bíblia, angelologia, a doutrina dos anjos, antropologia, a doutrina do homem, a martiologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação, eclesiologia, a doutrina da igreja, e escatologia, a doutrina das últimas coisas. De forma que é preciso entender que a teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. Faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação e calcular o seu valor e arranjá-los em um corpo de ensinamentos fundamental. A teologia também tem a sua origem. O termo teologia foi usado pela primeira vez por Platão no seu diálogo à República para referir-se à compreensão da natureza divina de forma racional, em oposição à compreensão literária própria da poesia, tal como era conduzida pelos seus contemporâneos. Mais tarde, o próprio Aristóteles empregou o termo em numerosas ocasiões em dois significados. O primeiro, mostrando que a teologia, como ramo fundamental da filosofia, também chamada filosofia primeira ou ciência dos primeiros princípios, mais tarde chamada de metafísica por seus seguidores. E, em segundo lugar, teologia como denominação do pensamento mitológico, imediatamente anterior à filosofia. A teologia protestante, por exemplo, ela surgiu através do teólogo protestante suíço Karl Barth. Definiu a teologia como um falar a partir de Deus, ou sobre Deus, ou a respeito de Deus. A importância da teologia. A teologia, que é o estudo de Deus, foi classificada no passado como a rainha das matérias universitárias, por pesquisar e estudar sobre o maior de todos os mistérios do universo, a saber, Deus, o Deus eterno, e também por ser um dos mais antigos cursos universitários da história. Aliás, as primeiras universidades da Europa ofereciam basicamente 3 cursos, a saber, teologia, filosofia e direito. Hoje, com a extrema secularização das universidades, o curso de teologia sofre toda a discriminação da comunidade científica por sua associação com a religião e pelo fato de ir contra todos os argumentos e teorias científicas acerca da origem do homem e do universo, como a teoria da evolução, do Big Bang e de tantas outras teorias que surgiram e ainda vão existir. Eles, por exemplo, previam que o povo perderia o interesse pela religião e, consequentemente, Deus seria tirado
da pauta. Todavia, apesar do materialismo das pessoas, elas resolveram querer Deus, buscar a Deus e também a prosperidade econômica. Portanto, Deus nunca saiu e nem jamais sairá da mente humana. Ele sempre será o assunto principal do mundo. Os maiores conflitos hoje ao redor do planeta ainda são por questões religiosas. As previsões teóricas dos sábios deste mundo fracassaram e a teologia voltou a ficar em evidência, firme e constante. Os teólogos estão cada vez mais se tornando forte de consulta para os problemas existenciais da vida humana. O próprio MEC, Ministério da Educação e Cultura, passou a reconhecer o curso de bacharel em teologia como um curso de nível superior. Hoje, os teólogos estão sendo convidados pelos populares programas de auditório na televisão e programas de debate nas rádios, nas redes sociais também e nos demais meios de comunicação para responder questões de moralidade, ética e fé. Daí a necessidade de cada cristão ou obreiros da seara do Senhor Jesus Cristo ter bem, pelo menos, um conhecimento básico da teologia, pelo menos para que possa ministrar e esclarecer ao povo sobre a vontade e sobre o plano de Deus. O objetivo da teologia, o principal objetivo da teologia é fazer o homem entender o maior mistério do universo, a saber, Deus. A pergunta que Pilatos fez a Jesus é uma pergunta que não se cala. Que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus que é a verdade. Lá em João capítulo 18, versículo 38. Tanto filósofos como teólogos tentam explicar Deus para o teólogo, para o filósofo grego Platão, por exemplo. Ele é o começo, meio de todas as coisas, é a metade. Ele é eterno, imutável, onisciente, onipresente. Ele é por completo e não só a metade das coisas. Não, ele é por completo. Define Deus, mostra quem é Deus na sua totalidade. Tudo permeia e tudo controla. É justo, é santo, é sábio, é bom. O absolutamente perfeito, começo de toda a verdade e fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza e especialmente a causa de todo o bem. Essa é, na verdade, a descrição que foi aceita por muitos teólogos na face da terra. Para o grande teólogo cristão Anselmo de Cantuária, o pai da escolástica, Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele existe antes e durante e depois de todas as coisas, pois Ele criou tudo, mantém tudo e permanecerá eterno e imutável depois de todas as coisas terem sido feitas, chegar ao teu fim.
e Ele continua perfeito. Em tudo se pode notar Deus, pois em cada criatura está uma inscrição de seu Criador. Ele criou todas as coisas existentes, as nossas realidades sensíveis e também aquelas que nossa limitação sensível não é capaz de perceber, mas somente sofrer suas consequências. Tu estás inteiro, na verdade, por toda parte, e a tua eternidade é inteira e imperceptível. Tu estás de tal maneira fora do espaço que não há em ti nem meio, nem metade, nem parte alguma. Tu és misericordioso porque és sumariamente bom, de maneira que és sumariamente bom, porque és sumariamente justo. Deves se admitir que que és verdadeiramente misericordioso, porque na verdade és sumariamente justo. Portanto, tu és justo conforme a tua natureza, ó Deus, justo e benigno, tanto ao castigar como ao perdoar. Tu és, e tu, Senhor da glória, não és apenas aquilo que se não é possível pensar, nada maior, mas és também tão grande que superas a nossa possibilidade de pensar-te. Já dizia o profeta Isaías, verdadeiramente tu és Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Em Isaías capítulo 57 e versículo 15, o próprio Deus dá a definição de si mesmo, dizendo: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aqui Deus revela a sua transcendência e a sua imanência. Ele é um Deus que transcende a tudo e está acima de tudo, porém é um Deus imanente, o qual está bem perto de sua criação e mora também dentro do coração das pessoas contritas. A existência de Deus é uma verdade fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. A Bíblia já inicia apresentando a realidade da existência de Deus, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Logo, Deus não precisa que o homem creia que ele existe para poder existir, independentemente do homem crer ou não crer na existência de Deus. Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nossa principal base para crer na realidade de Deus se encontra nas páginas da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Bíblia, portanto, não se destina ao ateu que nega a existência de Deus, nem ao agnóstico que nega a possibilidade de crer em Deus, ou não na existência de Deus, nem para o incrédulo que rejeita a revelação de Deus. Define exatamente que Deus é Deus. Não é algo que pode ser
feito meramente por palavras, se não houvesse uma revelação acima de tudo do próprio Deus ao homem, nunca iríamos compreendê-lo. Acreditando ou não na existência de Deus, o homem necessariamente necessita do Senhor para compreender a si mesmo. Eis a questão que definirá o nosso destino eterno. A definição básica que os dicionários bíblicos dão sobre Deus é esta: Deus é um ser existente por si mesmo, infinito, supremo, criador e conservador do universo. Logo, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus sublime, é um Deus glorioso. Nós temos ainda algumas teorias sobre a existência de Deus. Existem várias teorias a respeito do que o homem pensa sobre a existência de Deus e se difundiram através da história, existindo até hoje adeptos destas teorias. Pessoas que criaram alguma teoria, a saber, o ateísmo, a saber, o politeísmo, a saber, o panteísmo, a saber, o deísmo, a saber, o agnosticismo, a saber, o monoteísmo. Na verdade, o ateísmo se define hoje como um movimento humanitarista radical que nega a existência de Deus. O ateu nega o conceito de Deus por não ser capaz de descobrir no universo material a existência de Deus, porque Deus, sendo espírito, não pertence à categoria da matéria e, portanto, não pode ser descoberto por investigações meramente naturais ou humanas. Entretanto, a Bíblia mostra que o universo material proclama a glória de Deus. A crença na existência de Deus é universal. Nunca existiram povos ateus na face da terra. Ficou provado tanto pela história como pela arqueologia que nunca se encontrou tribo alguma ou nação alguma que não tenha alguma noção de um ser supremo, um Deus que através de suas religiões procurassem e que procuram se aproximar dele e agradar-lhe por meio de sacrifícios, às vezes até de sangue. O moralista historiador grego Plutarco, lá nos anos de 435 a 125 depois de Cristo, costumava dizer o seguinte: é possível encontrar cidades sem muralhas, sem ginásios, sem leis, sem moedas, sem culturas literárias, mas um povo sem Deus, sem oração, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifícios, jamais foi encontrado, porque o homem fora programado desde a sua origem para que pudesse adorar ao Deus verdadeiro. O panteísmo é conhecido como a cultura de muitos deuses. São históricos de que se pode adorar vários deuses. Era característico das religiões antigas, mas até hoje é praticado entre muitos povos e nações, principalmente na Índia, onde se acredita que a existência
que a existência é preciso 13 milhões de deuses existentes naquela nação. Baseia-se o politeísmo na ideia de que o universo é governado não só por uma força, mas sim por muitas forças, de maneira que há um Deus na água, um Deus no fogo, um Deus em cada animal, um Deus nos pássaros, um Deus nas montanhas e assim por diante. O apóstolo Paulo descreve como surgiu o politeísmo, dizendo: e mudaram a glória de Deus em incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, conforme Romanos, capítulo 1 e versículo 23. A palavra de Deus derruba totalmente esta teoria dizendo que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Logo, a palavra de Deus, ela absorve, ela suprime a ideia do politeísmo, a existência de vários deuses para adoração, e sim um só Deus, a saber, nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O panteísmo, já o panteísmo é proveniente de duas palavras gregas que significa tudo é Deus, é um sistema de pensamento que confunde Deus com a natureza e o identifica com o universo, árvores, pedras, terra, água e assim por diante. O apóstolo Paulo também descreve como surgiu o panteísmo, dizendo: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A Bíblia afirma que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. De formas, portanto, a natureza apenas expressa a glória do Criador. O deísmo, já o deísmo, admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste que, depois da criação, Deus abandonou o mundo e entregou para ser governado pelas leis naturais. A Bíblia condena totalmente esta teoria, dizendo: exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Este texto revela a transcendência e a imanência de Deus. Logo, como transcendente, Deus é excelso e está acima de tudo. Porém, como imanente, ele se inclina para observar a sua criação e interfere no dia a dia das pessoas, exaltando o humilde, fazendo até a mulher estéril ser alegre mãe de filhos, porque é um Deus glorioso. O agnosticismo já traz
a sua filosofia, por exemplo, o vocábulo agnosticismo, proveniente de um termo grego, tem o sentido de não conhecer. Este sistema de ensino tem por objetivo negar a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita, lhes diz, não podem alcançar o infinito, e afirma sempre o agnosticista. No entanto, a Bíblia refuta totalmente esta teoria, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Portanto, o conhecimento de Deus é progressivo, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. O monoteísmo, já o monoteísmo é a crença de que existe um só Deus que criou todas as coisas e sustenta pela sua palavra todo o universo. O monoteísmo é o oposto do politeísmo e defende o culto verdadeiro de adoração a um só Deus. O monoteísta é definido pelo judaísmo e pelas duas maiores religiões do planeta, o cristianismo e o islamismo. A Bíblia apoia claramente esta doutrina, dizendo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. O próprio Deus afirma esta doutrina, dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Dentro da teologia, nós temos ainda os atributos de Deus. Os atributos de Deus são aquelas características essenciais, permanentes e distintivas que podem ser afirmadas a respeito de seu ser, a respeito de Deus. A saber, seus atributos são suas perfeições inseparáveis de sua natureza e que condicionam o seu caráter. Os teólogos têm feito muitas tentativas para classificar os atributos de Deus em atributos naturais e atributos morais. Os atributos naturais de Deus são todos aqueles que pertencem à sua existência como espírito definido e racional, enquanto que os atributos morais de Deus são aqueles atributos adicionais que lhe pertencem como espírito infinito e justo. Logo, os atributos naturais de Deus são eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência, onipresença. Nesses atributos naturais de Deus, nós temos que os atributos naturais de Deus são assim revelados: eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência e onipresença. Quando se trata de eternidade, a eternidade de Deus é a duração infinita, sem começo e sem fim de Deus. Deus não teve princípio e não terá fim. Ele conhece os acontecimentos presentes, contudo, o passado, o presente e o futuro são igualmente conhecidos para Ele. Para nós,
os acontecimentos ocorrem um a um, mas Deus vê todos os acontecimentos como um todo ligado, como se fosse um único acontecimento. Moisés escreveu sobre a eternidade de Deus, dizendo: antes que os montes nascessem, o que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Portanto, é preciso conhecer cada dia mais o propósito de Deus para a nossa vida espiritual, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz para a nossa vida. De maneira que é preciso compreender, quando se trata da imutabilidade de Deus, nós temos que a imutabilidade de Deus, neste caso, Deus não admite a possibilidade de mudança e nem sombra de variação. Pelo contrário, na qualidade de ser infinito, absoluto, independente e eterno, Deus está acima de possibilidades de mudanças e variações. O apóstolo Tiago escreve sobre a imutabilidade de Deus, dizendo: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O Senhor também falou de sua imutabilidade através do profeta Malaquias, quando disse: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. De forma que Deus é imutável. Já na onisciência de Deus, nós encontramos que que a onisciência de Deus é um termo teológico que se refere ao conhecimento e sabedoria infinita de Deus e sua capacidade de conhecer perfeitamente todas as coisas. Calvino definiu a consciência, na verdade, como a onisciência de Deus, isto é, como aquele atributo mediante o qual Deus conhece a si mesmo e a todas as outras coisas em um só, simplesmente ato eterno. Davi escreveu sobre a onisciência de Deus, dizendo: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca ou na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua destra. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Aí está provas da onisciência de Deus. Já na onipotência de Deus, temos que a onipotência de Deus é um termo teológico que se refere ao poder
ilimitado de Deus, dizendo: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza inescrutável para sempre. O próprio Deus revelou para Abraão a sua onipotência, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Jesus também revelou a onipotência de Deus, dizendo: mas a Deus tudo é possível. Logo, o nosso Deus é um Deus onipotente. O nosso Deus também tem a sua onipresença dentro dos seus atributos naturais. A onipresença de Deus é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada de Deus, ou a sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Davi também escreveu sobre a onipresença de Deus, dizendo: para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu aí estás também. Se tomar as asas da águia, da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se descer, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim e resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O escritor da carta aos Hebreus também escreveu sobre a onipresença de Deus, quando afirmou: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos daquele com quem temos de tratar. Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus glorioso. Logo, o nosso Deus também tem os seus atributos morais. A saber, os atributos morais de Deus são santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia e graça. Quando se trata de santidade, a santidade de Deus é seu atributo mais exaltado e destacado, pois expressa a majestade de sua natureza e caráter moral. A santidade de Deus, na verdade, poderia se chamar também de atributo moral enfático de Deus. A Bíblia descreve como Deus é incomparável em santidade, dizendo: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Os seres viventes proclamam dia e noite a santidade de Deus,
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Assim a palavra determina. Os serafins habitam também, fazem isso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Retidão é um dos atributos morais de Deus. Quando se trata da retidão de Deus, é a imposição de leis e exigências retas, podendo ser chamada de santidade legislativa. Nesse atributo vemos revelado o empenho de Deus pela santidade, que sempre o impede a fazer e a exigir o que é reto. Todos os requisitos exigidos por Deus aos homens são absolutamente retos em seu caráter. Davi escreveu sobre a retidão de Deus, dizendo: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. A justiça, Deus, um dos atributos de Deus também é a justiça. A justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por suas leis. Essa pode ser chamada de santidade judicial. Nesse atributo vemos revelado seu ódio contra o pecado, uma indignação tal que, na verdade, faz com que homens e mulheres se dediquem a obedecer ao Senhor nosso Deus. É preciso obedecer ao Deus Todo-Poderoso, a um Deus que opera rica e poderosamente na face da terra. Hoje nós podemos compreender qual seja a obra que Deus tem realizado em cada momento em nossa vida. Portanto, dentro deste atributo, a saber, a justiça de Deus, nós podemos encontrar que nesse atributo vemos na verdade revelado que Deus está sempre preservando tudo que é de bom, tudo que é de melhor. Todos os tratos de Deus com os homens se baseiam na justiça absoluta. A Bíblia fala da retidão e justiça de Deus, dizendo: Ele mesmo julgará o mundo com justiça, porque Ele é Deus com justiça, e julgará os povos com retidão. Portanto, é preciso entender que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso para realizar a obra que precisa ser feita na vida do ser humano. Portanto, temos ainda como atributos morais de Deus, em seus atributos, o amor. Deus é amor. O amor é aquele atributo de Deus pelo qual Ele se inclina
a buscar os melhores interesses de suas criaturas. O cristianismo é realmente a única religião que exibe o ser supremo como amor. Os deuses dos pagãos são irascíveis e odiosos, que necessitam ser constantemente apaziguados, que não têm uma natureza, mas não é assim com o nosso Deus. Seu amor, qual ponte tão sublime, mantém um relacionamento com suas criaturas, portanto, permanece firme sob o seu compromisso de amar as suas criaturas, de amar os seus filhos. Paulo escreveu sobre a demonstração prática do amor de Deus pelos pecadores, quando disse: mas Deus prova o seu amor para conosco em ter Cristo morrido na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto foi uma prova do grande amor de Deus. Logo, em seus atributos morais, Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é aquele princípio e qualidade que descreve sua disposição e ação em relação aos pecadores ou aos pecaminosos e sofredores, sustentando penalidades merecidas e ativando os angustiados, ajudando. A Bíblia fala da eternidade, da misericórdia de Deus, dizendo: mas a misericórdia de Deus, do Senhor, é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Com base nisso, o profeta Jeremias descreve a infinita misericórdia do Senhor, dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Graça também é um dos atributos morais de Deus, e quando podemos observar a graça de Deus, é o seu favor não merecido. Isto é, que nós não merecemos, mas Ele nos agracia, Ele se lembra de nós. Não merecida, contraria ao seu merecimento. Seria isto contrário para nós, mediante a qual a penalidade merecida e consequente é suspensa, e todas as bênçãos possíveis são concedidas ao crente arrependido. Quando o homem se arrepende, ele encontra esta graça de Deus diante dos seus olhos. Portanto, o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. O apóstolo Paulo também escreveu sobre a extensão da graça de Deus, quando disse: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E isto
define que o nosso Deus tem os seus atributos morais. A santidade ou a Santíssima Trindade é uma parte da teologia que precisa ser observada, como por exemplo, a Bíblia afirma de forma categórica em suas páginas que há um só Deus. Portanto, entretanto, esse Deus único se manifesta em 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia Sagrada, mas foi primeiramente empregada por Tertuliano, um dos mais importantes teólogos do período patrístico, para descrever o que as Escrituras ensinam sobre a natureza de Deus, sobre a natureza do Deus Trino. A Bíblia afirma que o único Deus verdadeiro existe como uma Trindade, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas 3 pessoas que formam uma única divindade, só distinguíveis uma da outra, da mesma natureza, na mesma essência, e se relaciona entre si numa comunhão interrupta. Por exemplo, a Trindade é uma comunhão eterna que já existia muito antes de todas as coisas. Portanto, não é uma invenção de Tertuliano, jamais. Ele apenas usou pela primeira vez o termo Trindade. A doutrina da Trindade existe para descrever a plenitude da divindade que se fundamenta na tríplice manifestação de Deus nos eventos narrados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Desde a criação, observamos alguns verbos e pronomes que se referem a mais de uma pessoa. Por exemplo, na criação do homem está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eia, outra palavra que deixa bem claro, na confusão das línguas, por exemplo, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E 3, na visão de Isaías, quando do seu chamamento, lemos que Deus perguntou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Estas citações no Antigo Testamento defendem mais de uma pessoa na Santíssima Trindade, ou na Trindade está notória, é bem apresentada em sua ação. No Novo Testamento, a doutrina da Trindade é declarada explícita nas seguintes ocasiões. Primeiro, a tríplice manifestação divina e evidenciada por ocasião do batismo de Jesus. Segunda, pela menção das 3 pessoas da Trindade na grande ordenança de Jesus acerca do batismo nas águas dos salvos. E 3, na referência das 3 pessoas da Trindade na bênção apostólica.
E 4, para a menção das 3 pessoas divinas nos ensinos de Cristo. E Paulo, em várias outras passagens do Novo Testamento, que revelam claramente a doutrina da Trindade. A Santíssima Trindade não é 3 deuses, como ensinam a teoria conhecida como triteístas ou tristeísmo. A Trindade não é 3 manifestações de uma só pessoa, como ensina a teoria conhecida como sabelianismo. A Trindade também não é 3 elementos essenciais de um Deus, como ensina a teoria conhecida como Swedenborgianismo. Entretanto, qual é a teoria correta que define a Trindade? O credo atanasiano defende muito bem a Santíssima Trindade, dizendo: adoramos um só Deus, em Trindade e uma Trindade em unidade, não confundindo as pessoas e nem dividindo a substância. A Trindade, portanto, são 3 pessoas eternamente interconstituídas. Por exemplo, interrelacionadas, interreexistentes. É até a palavra um pouco difícil de mencionar, mas é bem clara. E inseparáveis, dentro de um único ser e de uma única substância e ou essência. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, Paulo distingue de forma clara as 3 pessoas da Trindade, dizendo: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, Paulo ainda reforça o argumento dizendo: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Portanto, em João capítulo 17 e versículo 7, o Senhor Jesus Cristo nos deu o resumo de toda a teologia cristã, dizendo: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Amém.